Boa tarde, bom almoço para Boa quem ainda tarde. está almoçando, né? Estamos aqui com mais uma das nossas lives, com o intuito de trazer um pouco mais dos detalhes do mundo empresarial para vocês que estão nos assistindo. Hoje é a nossa sétima live já, né? Quase 2 meses, Quase, passa rapidinho, né? passa rápido. E hoje o nosso tema central é um tema bem Maravilhoso! Grosso, né? lucros, e como funciona a Funciona. distribuição de lucros e as mudanças que aconteceram ali nos últimos tempos, bem recente, menos de 2 anos que houve essa mudança e ainda tem muito empresário que tem dificuldade de se adaptar a essas novas atualizações da FDRINF. Que é necessário, o que seria esse lucro? O que tomar cuidado, como fazer, para não ter problema lá na frente, né? Na verdade, um dos grandes pontos, objetivos de qualquer abertura de qualquer empresa, qualquer negócio, a finalidade, né, tem outros motivos, mas um dos principais é a lucratividade, né? Na verdade, ali tem o dispêndio de recursos dos sócios, tem os riscos envolvidos no negócio. Então, o grande objetivo é obter lucros. E, na verdade, toda a empresa ela tem toda a movimentação, as entradas, as saídas, a incidência da tributação. E como funciona essa transferência, né, desse resultado da empresa aqui para a remuneração do capital do sócio, que não deixa de ser o lucro, né? Então, como funciona? Há tributação? Não há? É possível distribuir qualquer valor ou não? Então, esse é o nosso assunto hoje. Então aí eu acho que nós já chegamos num dos principais pontos. O que é lucro dentro de uma empresa? O que pode ser distribuído para o sócio como lucro? Né? Então, isso ali já vem lá de toda aquela análise contábil, que é já um ponto principal do contador, que é justamente fazer toda aquela análise das despesas e receitas da empresa, fazer todo aquele lançamento nas contas contábeis e trazer o DRE, que é o demonstrativo de resultado do exercício. Que esse DRE ele pode ser parcial também, aí a gente já entra em um ponto que nós conversamos lá nas últimas lives, que é do contrato social ter uma cláusula possibilitando essa distribuição de lucros intermediários, né? Mas, a título geral, o DRE ele é um demonstrativo que mostra naquele ano o que houve de receitas, o que foi pago ali em questão de tributação, traz as entradas das despesas, né? Ou que teve com despesa, com custo na prestação de serviço, ou com custo com mercadorias. E lá, a última linha, ele já traz o resultado daquele exercício, tanto positivo quanto negativo, aí a depender das atividades exercidas naquele ano. Então, é esse resultado positivo, esse lucro, definido pelo DRE, o lucro contábil, né? Que nós conseguimos fazer a distribuição lá para a pessoa física, com uma forma de comprovação de renda na pessoa física. Só que aí nós temos alguns cuidados a serem tomados, né? Principalmente em relação à remuneração do serviço prestado do sócio na empresa. Isso. Então, o grande cuidado na distribuição de lucros é como o Lucas comentou agora, é ter claro essa contabilização. O que significa isso? O empresário, para ele receber esse lucro e esse lucro não ser tributado novamente, então ele ser isento de qualquer tributação, ele tem como obrigação ter a contabilidade regular. Então, ele precisa que o contador lhe passe, né? E essa informação, ela é contabilizada, tem a responsabilidade do contador. Essa informação é enviada para uma obrigação acessória chamada RINF, até que o Lucas vai comentar um pouquinho mais detalhado. Mas, assim, ó, o que é possível? É possível se passar valores a qualquer tempo? Mais de um repasse no mês, todo mês, uma vez por ano? Eu tenho liberdade como sócio de fazer retirada a qualquer momento? Então, o que a gente precisa definir, deixar muito claro, toda empresa, ela precisa que seja nomeado um administrador. Seja ele um dos sócios, ou de repente uma contratação de um administrador ou outra pessoa nomeada para ser administradora, não é sócia, mas ela foi nomeada lá no contrato social. Essa remuneração desse administrador que foi contratada, ela tem toda a parte da questão previdenciária, trabalhista. Agora, quando a gente fala do administrador sócio,
O que a legislação exige? Que seja recolhido, seja declarado pelo menos um valor para o prolabore. Então, o que se chama prolabore? É a remuneração pelo trabalho do sócio. Então, na legislação vigente, toda empresa, quando fala toda empresa, independente do regime tributário que ela esteja, sempre um dos sócios que vai responder pela empresa, que é o administrador, ele precisa fazer o recolhimento no mínimo de um salário mínimo. Então, o prolabore dele precisa ser de, no mínimo, em 2025, de R$ 1.518. Ele pode recolher um valor maior? Sim. Tá? No valor ali de 2.824, não há incidência de imposto de renda. Então, o sócio, ele poderia, então, recolher até para fins futuros de aposentadoria, o próprio seguro social, de repente, se for uma sócia, né, uma licença maternidade, auxílio doença. Então, isso já teria uma outra análise que a gente acaba também ajudando o empresário, principalmente ali no início das suas atividades, para verificar se ele já faz essa contribuição previdenciária, se tem uma previdência complementar. Então, verifica-se qual é a necessidade desse sócio. Se ele não tem nenhuma contribuição, então, no mínimo, um salário mínimo. Eu quero recolher um pouquinho a mais do que um salário mínimo. Então, eu contribuiria, então, meu prolabore poderia ser de 2.824. Não haveria incidência de imposto de renda nesse valor. E eu recolheria como obrigação, né, dependendo do regime tributário ali, como sócio, R$ 564,80 de INSS. Se a empresa ela for do Simples Nacional, naqueles anexos em que a contribuição patronal previdenciária já está inclusa na alíquota do Simples Nacional, ela não teria esse 20% a mais na contribuição, então passaria ali para 11%, então é muito vantajoso. Você que é sócio de uma empresa que está tributada pelo Simples Nacional nos anexos 1, o 2, o 3 e o 5, né? Então o 4 é que não tem esse benefício do não recolhimento da obrigação patronal do INSS, mas os restantes sim. Então, do prolabore do sócio, nós teríamos o recolhimento do imposto de renda se o prolabore fosse maior do que 2.824. Então, às vezes, o sócio pensa, eu vou recolher o mínimo possível. Recolhe em cima de 1.518. Mas, para fins de aposentadoria, toda a média vai ficar em cima de um salário mínimo. Às vezes, ali no cálculo, vale a pena ter esse cálculo, essa visão, esse planejamento. Às vezes, eu consigo contribuir com 2.824 e o valor que eu pagaria não é muito diferente do que se eu recolhesse com 1.518, né? Então, o que a gente está falando sobre essa questão do INSS? Eu conseguindo comprovar na empresa que tem um administrador, ele faz o recolhimento do seu prolabore, qualquer distribuição até a data de hoje, né? A gente quando fala em questão tributária no Brasil, a legislação ela pode modificar a qualquer momento, mas até hoje qualquer distribuição que seja contabilizada, é bom que deixe isso muito claro, qualquer distribuição de lucros para o sócio, ela é isenta de qualquer tributação. Então, eu faço o recolhimento mínimo de um dos administradores, os demais sócios daquela sociedade, eles podem receber, então, a distribuição de lucros, independentemente de qualquer valor e também sem tributação. Isso, que esse é um dos grandes benefícios da distribuição de lucro, né? É trazer esse rendimento lá para o sócio, que é uma forma de comprovação de renda, né? Então, para fins dos sócios, nós temos duas modalidades de comprovação de renda lá na pessoa física. Seja para obtenção de um crédito, para aquisição de um imóvel, de um automóvel, caso seja necessário ali comprovar a renda na pessoa física. A empresa consegue realizar essa comprovação em dois formatos. Ou na questão do prolabore, caso seja ali o sócio administrador e tenha o dispêndio de alguma função, algum serviço dentro da empresa que exige essa remuneração. Então, essa é uma remuneração tributável, como se fosse um salário mesmo de um funcionário na empresa, com o diferencial que ele tem algumas deduções, alguns impostos, algumas tributações que não incidem sobre ele. E temos esse outro cenário da distribuição de lucro, que atualmente é totalmente isenta de imposto de renda. Então, se a empresa acabou auferindo
1 milhão em lucros no seu DRE, esse valor pode ser colocado lá para a pessoa física totalmente isento do imposto de renda. Então, já naquele ano teria 1 milhão de comprovação de rendimentos para ser utilizado no ano seguinte. Essa comprovação, né, até como você comentou ali, muitas vezes a instituição financeira, em caso de pedir empréstimo, de liberar empréstimos, ela não vai olhar só o rendimento tributável, né? Então ela olha também lá no demonstrativo da própria declaração de imposto de renda da pessoa física, ela vai verificar essas duas informações, os rendimentos tributáveis, aquele rendimento que você pagou imposto de renda, pagou INSS, e o rendimento não tributável. Então, isso é muito importante porque sempre nas fiscalizações, o próprio banco também na liberação de recursos, ela sempre vai analisar a evolução patrimonial daquela pessoa física, né? Ou sócio em si. A gente sempre tem que tomar muito cuidado pela evolução do teu patrimônio. Em 2024, como que o saldo total dos valores que eu tinha em conta bancária, nos meus investimentos, tanto renda fixa, variável, os bens móveis, imóveis. Então eu tenho um somatório. O meu total do meu patrimônio lá na declaração de imposto de renda da pessoa física em 2023, ele foi um somatório de 500 mil, exemplo. E no final de 31 de dezembro de 2024, eu somei todos os saldos das contas bancárias, ou às vezes é uma aquisição de um apartamento, de um terreno, qualquer imóvel, veículo que de repente eu troquei. Então eu tenho um somatório. Vamos supor que ali o somatório deu 650 mil. Olha a evolução patrimonial, se deu num montante de quanto? 650 menos 500, 150. O que a Receita Federal ela vai considerar, que ela vai verificar, ou a própria tecnologia hoje, que é automatizada, que essa questão da própria malha fiscal, né? Essa evolução de 150 mil foi compatível com o valor que eu declarei, sendo que é rendimento tributável ou não tributável? Então, às vezes, lá o sócio, ele declarou, né, ele recolheu para o lavore dele todo no R$ 1.518. Então, não chegou a R$20 mil no ano. Ele não fez a contabilidade, não teve a distribuição de lucros. Quer dizer, ele vai ter lá, às vezes ele tinha rendimentos de aplicação financeira nos investimentos dele, mas vamos supor, somando tudo, deu 40 mil. Como que não ficou compatível a evolução patrimonial de 150 com o valor declarado de 40? Então, às vezes, recebeu recursos, mas não foi devidamente declarado lá na contabilidade da empresa, não houve a informação na RINF da distribuição do lucro e houve essa falha. Então, na verdade, o que a gente precisa fazer para resolver essa situação? Que a empresa, onde ele faz parte como sócio, que a empresa faça a contabilização, faça o lançamento contábil da distribuição de lucros, informe isso na RINF, que é uma declaração da Receita Federal. Essa informação vai constar, então, lá na informação da empresa, que a empresa distribuiu para o sócio o valor de R$100 mil, um exemplo. Ele aqui na declaração de imposto de renda da pessoa física vai ter aquela remuneração do prolabore dele, que ele deu a informação, mais os rendimentos que ele obteve de outras fontes, e mais esse valor distribuído da empresa. Então, essa diferença ali da minha evolução patrimonial de 150 tem que ser compatível com a entrada, seja ela tributável ou não tributável. Sim. Então, até o momento a gente falou muita coisa que já era antigamente já era assim. Então, o que mudou? O que tem de diferente nesse cenário? Nesses últimos anos, se eu não me engano, ali no finalzinho de 2023, foi implantada uma modificação numa declaração acessória que já existia, a FDRINF, onde foi incluído ali os eventos 4.000, os R4.000. O que são esses eventos? São informações que hoje tem que ser declarada mensalmente essa distribuição de lucros. Ou seja, no que antigamente, normalmente o que acontecia? O contador verificava essas retiradas do sócio e ia reservando em uma conta específica, ou em muitos casos acabavam deixando ali numa conta caixa, como se fosse uma disponibilidade daquela empresa, e ia mantendo esses valores, tendo esse controle até o final do ano. Quando encerrava o exercício, se apurava o lucro daquele exercício
e tendo valor suficiente para fazer essa distribuição, ela era feita uma única vez no ano. Por que dava de fazer essa movimentação, apesar de não ser totalmente correta? Conseguíamos fazer esse tipo de movimentação porque a única obrigação que o sócio precisava entregar enquanto empresa para comprovar essa declaração era a DIRF, que é aquela declaração dos rendimentos que a empresa tem que fazer informando tudo que foi pago para funcionários, para profissionais autônomos, para os próprios sócios, como distribuição de lucro ou o Prolabore. A empresa tem essa DIRF para declarar, que agora, a partir do ano de 2026, ela vai acabar sendo extinta, que esse ano foi a última que nós tivemos que entregar. E como ia a distribuição de lucros nessa declaração? Ia somente uma linha informando o total distribuído naquele ano calendário. Então não existia um controle muito específico de quando foi feita essa distribuição, quanto foi distribuído em cada mês, se a empresa teve ou não rendimentos até, vamos dizer, o primeiro trimestre para suportar aquela distribuição que foi feita no primeiro trimestre, pois tudo era visualizado no cenário geral da empresa naquele ano. Então, se ela teve lucrabilidade no ano e quanto foi distribuído para o sócio, todo em um totalizador, trazendo esse cenário global. Então, o que muda com a FDRINF? Que já está ativa, essa obrigação já existe, já precisa ser entregue desde o final de 2023. E com essa obrigação, essa informação da distribuição de lucro, ela passou a ser mensal. Então, nós temos que declarar que o sócio ali no dia 14 de janeiro retirou 10 mil reais da empresa e não foi em relação à Prolabore. Nesse mesmo sentido, temos que declarar, caso houve uma outra retirada ali no dia 31, de mais 5 mil, tem que ser declarado também. Então isso a Receita já começa a conseguir fazer um comparativo se houve de fato a oferição de lucro naquela empresa, porque existem outras obrigações, como os próprios livros fiscais, as declarações de faturamento, que são mensais, né? Onde a Receita já tem essa informação para validar se aquela empresa, naquele período em que ela definiu que foi distribuído o valor X de lucros, esse lucro de fato existiu. Porque se não existiu, ela pode vir a considerar essa distribuição como uma forma de mascarar aquele Prolabore, aquela prestação de serviço do administrador ou do próprio sócio, o que acaba podendo trazer a parte da tributação para esse valor distribuído. Então, existe esse cuidado a ser tomado ainda mais agora. Ele já precisava ser tomado, mas hoje está muito mais acirrada essa parte de fiscalização da Receita. Sim. Porque justamente cada vez mais as declarações estão se conectando uma à outra. Então, hoje, essa distribuição ela é informada de forma mensal, mas a obrigação de entrega ela é trimestral. É uma informação um pouquinho confusa, mas o que basicamente significa a retirada vai ser informada, nós vamos dizer que essa retirada existiu no dia em que ela foi feita a transação, lá da conta bancária da empresa para a conta do sócio. Mas a entrega dessa informação lá para a Receita Federal é feita de forma trimestral. Então, o que o contador tem que fazer hoje? Fechar o trimestre da empresa, definir se ela teve lucro. E nesse trimestre, verificar se existe suporte, se existe lucro para sustentar aquela distribuição feita, seja para 1, 2 ou 3 sócios. Então, hoje, o que antes era feito de uma forma global, está cada vez mais fechado, mais dificultoso encontrar meios para justificar esse valor e não acabar tributando. Porque se é identificado no balanço da empresa, nesse balanço trimestral, que não houve lucros suficientes para a retirada do Prolabore, o cenário mais indicado é que seja feito um ajuste ali no Prolabore desse sócio ou desse administrador para ajustar essa questão da distribuição, para justificar essa retirada que foi feita sem base em distribuição de lucro, justamente para conseguir resguardar que esse restante dos valores distribuídos não sejam totalmente tributados. E esse cuidado é muito importante ser feito, porque a partir do momento que não se considere que aquela transferência do recurso lá para a pessoa física, do sócio,
sendo considerado prolabore, haverá a incidência do imposto de renda, que a partir de 4.800 e pouquinho ali, já é uma tributação muito elevada, 27,5% de imposto de renda, né? E lá na questão do INSS, a retenção ali do prolabore dele, no teto máximo hoje da Previdência, que é o salário de contribuição da Previdência, é 8.157,41. Então, teria que ter a retenção também do INSS. Então, a parte da contribuição previdenciária e o imposto de renda é um risco muito significativo, né? Então, a importância de ter essa programação, né? Então, sempre que possível, o sócio ele ter uma data de retirada, né? Então, que seja uma data possível de fechamento contábil e ter essa transferência dos valores para o sócio, para que não possa correr, né? Que não esteja os riscos corridos, né? Isso, né? Então a gente sempre comenta, né? Os riscos eles precisam ser geridos. Então, a partir do momento que eu tenho ciência que eu estou correndo determinado risco, ok. Agora, o que a gente não pode, né, de forma alguma, é ser surpreendido com o risco. Então, essa parte é muito importante, esse acompanhamento. Então, quais são os principais pontos que eu devo tomar cuidado para justamente minimizar esses riscos ou quase levar eles a zero? Primeiro ponto, toda movimentação dentro da sua empresa ela precisa ser contabilizada, como nós já comentamos aqui. E precisa de um documento fiscal hábil. Isso, documento fiscal hábil. O que é o documento fiscal hábil? Uma nota fiscal, o número do CNPJ da empresa. Isso. Muito importante a gente sempre solicitar esse documento. É algo assim que não, até por incrível que pareça, mas muitas empresas elas não têm esse hábito da solicitação para o prestador do serviço, de solicitar a nota fiscal. Então, a gente está conversando hoje aqui com foco na distribuição de lucros, né? Dessa contabilidade mais real possível. Agora, a gente também tem um ponto que está nas portas, né? A partir de 2026, o início da aplicação da reforma tributária, na qual a empresa ela vai precisar tomar créditos. Então, quando a gente fala, olha, já começa desde agora, solicita as notas fiscais, isso tudo é um formato de organização interna da empresa. Eu nunca pedi, sempre foi assim. Não, mas a partir de agora, a nossa empresa internamente vai se estruturar para se adequar a determinados processos, né? Na questão das aquisições de serviços, de materiais, então sempre com nota fiscal. Isso traz uma base forte para a contabilização. Então, nesse momento em que vai ser contabilizado, então, todas as entradas, as saídas, para a gente apurar o lucro, nós vamos ter essa contabilidade que pode ser fiscalizada tanto pela Receita Federal, pelo nosso Conselho Regional de Contabilidade. Então, tem documento, vai ser uma contabilidade sólida, com informações reais. Isso. Então, primeiro ponto, manter essa contabilidade sólida, embasada em documentos fiscais hábeis, para serem até tragos para uma fiscalização como base legal da estrutura da empresa. Segundo ponto, muito importante também, quando vai fazer uma distribuição de lucro, converse com o contador. O contador é uma das pessoas que mais conhece a situação financeira da tua empresa. Se ele recebe toda essa documentação, se ele tem todos esses documentos hábeis ali para justificar esse conhecimento. Então, se você já se comunica com o teu contador, mandando toda essa informação, você consegue também ter uma devolutiva dele, ou dela, em relação aos demonstrativos da tua empresa, que é justamente identificar se existe ou não a presença do lucro na empresa. O que muito acontece também é empresário que acaba movimentando muitos valores na empresa e acaba não percebendo que a questão da lucratividade da empresa está muito baixa. Acaba girando ali em questão de fluxo de caixa. Acaba retirando dinheiro para pagar a despesa de um serviço já prestado e cobrindo com o dinheiro que recebeu do serviço prestado para outro. Então, muitas vezes isso acontece nas empresas também, o que, por mais que não entre muito em questão hoje de distribuição de lucro na nossa conversa, né? Mas acaba surgindo, todos esses pontos acabam sendo levantados à medida que você começa a conversar mais com o teu contador para entender de fato a real situação da empresa, aquilo que de fato está acontecendo, e não só tomar decisões baseadas no sentimento de está dando certo ou está dando errado.
Então, ter base, dados legais, dados factíveis para a tomada de decisão na empresa e até para decidir retirar ou não lucros da empresa, porque o empresário tem que ter ciência de que se a empresa não está em um momento financeiramente adequado, não faz sentido também ele retirar 15, 20 mil que ele costumava tirar mensalmente da empresa, se naquele momento não existe esse valor para retirada. Então, existe esse cenário que tem que mudar um pouquinho, às vezes, a mentalidade, principalmente de quem está começando no mundo empresarial, de que nem 100%, não 100% daquilo que a tua empresa fatura você consegue tirar para a tua pessoa física. Existem valores que precisam ser mantidos dentro da empresa até para ela continuar em crescimento. Então, um dos pontos também dessa questão do levantamento do lucro é trazer parte desse lucro e devolver para a empresa novamente, integralizar ali no capital, comprar um novo equipamento. Existe essa tomada de decisão para ser feita também, que é bem importante na questão empresarial, né? Principalmente em fechamento ali do ano calendário, fechamento dos balanços do ano, para identificar os próximos passos da empresa. E como essa informação ela é mensal para a Receita Federal, no sentido ali da informação do lucro, que a gente viu que é vantajoso, que é zero tributação, e para eu não correr o risco, então, de ser tributado como prolabore, que a gente viu que a incidência da tributação é altíssima, né? Então passa tranquilamente de 35% ali no mínimo, junto com então imposto de renda e INSS. Outro formato desse acompanhamento mensal, a gente traz até como sugestão você se aproximar um pouquinho mais do seu contador, porque ele pode te ajudar sim, e buscar essa informação. É um demonstrativo que ele, às vezes a gente quer fugir um pouquinho dos dados contábeis, né? Mas quando a gente entende é tão gostoso, eu sempre brinco, né? Quando o balanço, quando os demonstrativos falam com a gente. Então, na verdade, você criar aquele hábito de solicitar para o seu contador DRE. Então, o que é DRE? Demonstrativo de resultado, demonstração de resultado do exercício. Então, às vezes, aquele relatório mensal, só para eu acompanhar ali, olha, meu lucro no mês passado, pelo demonstrativo, gerou uma lucratividade de 10 mil. Ai, mas esse mês eu preciso de 15. Então, o que eu faço? Eu vou distribuir 15? Não. Conversa com o teu contador, ele vai ter um outro lançamento contábil, de repente até a empresa emprestar algum valor para o sócio, mas o que eu chamo a atenção com esse ponto? Essa proximidade do empresário com o seu contador, para que ele possa ter essa informação de forma antecipada e que ele possa fazer o lançamento correto lá na contabilidade, para que, se caso, que não vai acontecer, mas se caso acontecer alguma fiscalização, eu tenho os demonstrativos, os lançamentos regulares, eu tenho toda a documentação que suporta, né, esse lançamento correta. Então, esse acompanhamento, porque, como a gente comentou, é gestão de risco, né? Então, naquele momento que eu tenho ciência que eu estou correndo risco, que ele seja consciente, né? Não, eu vou correr esse risco. Mas, se eu tenho uma outra forma de fazer mais segura, então eu tenho possibilidade de fazer, né? Isso. Então, é justamente avaliar os impactos dentro da sua empresa da decisão que você vai tomar naquele momento. Isso. Né? E essa parte também de o contador estar ali junto da empresa para justamente conseguir se planejar, porque o próprio contador vai fazer, vai demonstrar nos relatórios da sua empresa. Porque cada situação exige um planejamento. E no momento que a situação já ocorreu, já deixa de existir o planejamento, já é mitigar os riscos que podem ocorrer naquela situação. Quando no momento que você previamente conversa com o contador e traz uma situação que está em dúvida da movimentação correta a ser realizada ali na empresa, o contador já consegue planejar tudo que vai ser feito de antemão. Então, você já consegue se encaixar no melhor cenário possível para aquela situação. Isso. Então, acredito que para a gente finalizar, né, principais pontos em relação à distribuição do lucro. Primeira questão, só pode ser distribuído o lucro que de fato existe dentro da empresa. Só para o sócio. Somente para os sócios. Não pode ter distribuição para qualquer outra pessoa que não esteja no quadro societário. Isso. Certo? Porque se eu fizer qualquer transferência para uma outra pessoa, ela me ajuda na empresa, ou ela é parente, né? Não tem como fazer a distribuição. Ali vai ser considerado uma prestação de serviço. Sendo prestação de serviço, tem toda a questão tributária envolvida na prestação de serviço pessoa física, né?
Então, esses cuidados assim, que a gente precisa também tomar. Isso, tanto tributário quanto trabalhista também. Trabalhista também. Segundo ponto, cuidado com a questão do prolabore. A remuneração do serviço prestado pelo sócio ou pelo administrador dentro da empresa não pode ser remunerada através da distribuição de lucro. Então, por isso que existe a figura do prolabore, que é tributável, mas a gente consegue, novamente, mitigar os riscos com um bom planejamento tributário da empresa. Outra questão, cuidado com toda a demonstração contábil da empresa, ter tudo embasado em fatos e documentos fiscais que possam te dar um apoio numa possível fiscalização. Eu acredito que com isso tudo, tendo esse cuidado, tendo essa conversa com o contador, você consegue muito mais analisar os impactos desse funcionamento, tanto da distribuição de lucro, se é o momento certo ou não dentro da empresa, e como vai funcionar todo esse cenário para a empresa continuar evoluindo e não ficar estagnada ali naquele momento por todo o seu tempo de funcionamento. Isso. E o principal, né? A paz, que não tem preço que pague, né? Então, na verdade, eu ter tranquilidade lá na empresa, que eu sei que tudo está sendo contabilizado de forma correta, e eu aqui na minha pessoa física, recebendo o que é devido, que é a remuneração pelo meu capital, e eu tendo condições de legalmente comprovar que a evolução do meu patrimônio, ela é sim compatível com a minha renda, seja ela tributável ou não. Né? Então, esse seria um conteúdo hoje, que o nosso foco era a distribuição de lucros e os seus cuidados. Essa live ela vai ficar disponibilizada, né, Nádia? Obrigada pela tua presença aqui. Lá no canal do YouTube, Conar Consultoria, que a gente está deixando essas lives lá também disponibilizadas. Aqui no Instagram é para ficar também gravada. Também qualquer dúvida, sugestão para os nossos próximos encontros, se vocês queiram, né, deixar qualquer sugestão mesmo ali na descrição, por mensagem, qualquer sugestão, a gente vai ficar muito feliz em compartilhar novos conteúdos. Qualquer sugestão e qualquer dúvida também. Só chamar a gente, chamar aqui no direct do Instagram ou ali no nosso WhatsApp, que a gente já responde, e qualquer coisa já marca uma consultoria. Isso! E a gente já verifica certinho para tirar todas as dúvidas. Isso. Tudo de bom, muito obrigada pela sua atenção. Obrigado, até a próxima semana.